Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Prazer vê-los. Bom tê-los aqui. Em nome de Jesus, sejam bem-vindos, viu? Em nome de Cristo. Mais alguém? Alguém nos visita? Não? Falando de casa? É que com a máscara a gente tem dificuldade de identificar alguns, né? E a distância vai... E a idade... você eu não conheço. Não. Essa pequenininha também não. Não conheço, não. Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos falar com Deus? Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, por gentileza. Curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de estarmos em tua casa, em tua presença. Aqueles que estão em casa, aqueles, Deus, que agora estão nos vendo através do culto online. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor os visite onde estiverem agora. Que eles sejam, Deus, tocados por Ti em nome de Cristo Jesus. E que nesta noite, Deus, nós venhamos, tantos que estão em casa, como nós que aqui estamos, venhamos, Deus, sentir a Tua presença. Sentir a presença do Espírito do Senhor nesta noite em nome de Jesus. Que a Tua graça, maravilhosa graça, nos envolva. Que o Espírito do Senhor, ó Deus, venha falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Pai, nos colocamos em Tuas mãos. Pedimos, Senhor Deus, perdão pelos nossos pecados e fraquezas, pelas nossas faltas. Que o Senhor Deus agrade das nossas vidas e nos ensine a caminhar de uma forma que o Senhor venha se agradar das nossas ações e dos nossos atos. Oramos, Pai, em nome de Cristo. Amém. Amém? Abre tua Bíblia comigo, por gentileza. Salmo 133. Salmo 133. Assim que você encontrar, coloque-se em pé. Salmo 133. Diz assim a palavra do Senhor: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Pai, em nome de Jesus, que haja uma comunhão em nosso meio. Que haja, Deus, uma comunhão especial vinda do Senhor. E em nome de Cristo Jesus, ó Deus, que essa comunhão traga, Deus, sobre nós vida, traga a bênção da vida. E que com a Tua bênção nós venhamos nos alegrar no Senhor, testemunhar dos Teus feitos. Ser conosco nessa noite tão especial. E fale aos nossos corações. Recebe as nossas vidas no Teu altar como oferta santa, viva e agradável. Recebe, Deus, também no Teu altar os nossos dízimos e ofertas que trazemos com gratidão ao Senhor. Ser conosco. Fale aos nossos corações, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar o nosso Deus, adorar o Senhor. Derramar os teus planos por mim.
Hoje nós temos o privilégio de receber aqui à frente uma família especial. Flávio, Letícia, venham aqui, traga pode vir os filhos também, pode vir. Igreja, essa é a Alice Maria. Ela está procurando a voz. Alice, essa é a tua igreja. Daqui uns dias terei o privilégio de vê-la correndo por esses corredores. Pai, a Ti consagramos, para louvor da Tua glória. Obrigado, Senhor, por esse presente tão especial para a família e para a igreja. Damos-te graças, pedindo a Tua graça sobre ela, que ela tenha saúde, que ela cresça perfeita, que seja um instrumento nas Tuas mãos. A Ti nós consagramos para Teu louvor e Tua glória, em nome de Cristo. Amém. Presente de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Deus, dê para este teu filho graça, unção do teu Espírito, sabedoria, discernimento do Senhor. E acima de tudo, Pai, que ele seja um testemunho para os seus filhos. Toma-os nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, as obras das mãos do teu filho e da tua filha. Que eles cresçam, que eles tenham o privilégio de ver os filhos darem bons frutos, e que o Senhor seja glorificado através deles. Abençoa, Pai, nós pedimos, e desde já agradecemos por tudo, em nome de Cristo. Amém. Amém, queridos? Obrigado. Eu tenho dado da parte de Deus, por parte de Deus, a alegria e o privilégio de poder apresentar filhos. Muito gostoso. Gostoso vê-los chegarem ao mundo dentro da igreja, de participar do crescimento deles, de vê-los crescerem nesta casa. É muito bom. Atos capítulo 11, Atos 11, verso 25, verso 26. Atos 11, verso 25 e 26 diz assim: Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Diz o versículo finalzinho, que os discípulos foram pela primeira vez chamados
de cristãos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite tão especial. Obrigado, Deus, por Tua palavra, pelo privilégio que temos de podermos meditar em Tua palavra, de podermos conhecer o Senhor através da Tua palavra, de podermos, Deus, saber de quais são os nossos ensinamentos, ou melhor, quais são os Teus ensinamentos para as nossas vidas, para o nosso caminhar que agrade o Teu coração. E nessa noite, ó Pai, não seja diferente, que o Senhor venha nos ensinar, para que sejamos bênção nas Tuas mãos, para que sejamos abençoados, mas acima de tudo, pessoas que abençoam a vida de outras pessoas. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amém? Assentai-vos por gentileza. Fico às vezes pensando, e especialmente nesses dias, se a igreja é relevante onde ela está. Fico pensando se a igreja deixasse de existir aqui, as pessoas sentiriam a falta da igreja. Eu sei que em alguns lugares, em alguns comércios, quando deixam de existir em alguns lugares, para os vizinhos é um alívio. Alguns, quando chegam em alguns lugares, também é uma bênção. Mas esse período de pandemia, período em que nós ficamos restrito aos cultos, restrito de não cultuarmos, e agora voltando aos poucos para os cultos, fiquei pensando algumas vezes que vinha para cá, será que somos relevantes para os nossos vizinhos? Será que somos importantes? Fiquei dias pensando sobre isso. E o que mais me pesou foi que talvez, para os políticos nós não somos relevantes. Quando convém, somos. Agora começa a corrida para governante municipal. Talvez alguns comecem a correr algumas igrejas. Mas isso mexeu muito comigo porque fechou-se tudo. Quarentena, não pode, só pode o essencial, a igreja. Que, para o meu coração, é o mais essencial de todos, ficou fora. Ah, pastor, mas aglomeração, me desculpa a sinceridade. Os meninos não vão para a escola, mas eles estão aglomerados nas ruas. Passa o dia aqui em frente dessa pracinha para você ver. Nesse período de pipa. Quantas pipas aqui dentro, meu alarme dispara aqui o tempo todo, pipa. Aí fala, não, aglomeração. Desculpa. Isso foi um período de muita reflexão para o meu coração. Porque nós ficamos fechados nos nossos lares. Quando as coisas apertaram, a angústia chegou, quando a falta de emprego, ou quando a porta do emprego fechou e a pessoa ficou desempregada, o joelho foi para o chão. Mas enquanto tudo estava tranquilo, vamos manter a ordem, enquanto tudo estava tranquilo, dinheiro chegando, pagamento, as coisas caminhando, parece que nós nos esquecemos de Deus. E eu fiquei perguntando, será que a igreja é relevante? E olhando para o texto de Atos, capítulo 11, verso 26, e na sua sequência, nós vamos perceber uma igreja importante e relevante para o contexto de uma cidade. Antioquia era a capital da Síria. Um lugar interessante, uma das cidades maiores naquela época no mundo, terceira, quarta cidade, sei lá, naquela época maior do mundo.
Antioquia deixou, melhor, a igreja de Jerusalém deixou de ser o centro. E depois, com o passar dos anos, ou melhor, com o passar dos anos, a igreja de Jerusalém deixou de ser a igreja central e passou a ser em Antioquia. A igreja de Antioquia era extremamente relevante para a sua cidade, para a história do cristianismo, para a minha história e para a tua história. E não só naquele contexto ela foi relevante, como também o é hoje para mim e para você, quando nós lemos o texto, quando nós vivenciamos a história da cidade, da igreja, e a história de um povo, que marcou uma época. E os ensinamentos que eles deixam para nós hoje, é de profundo aproveitamento para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento como cristãos na caminhada do povo de Deus. Quero compartilhar contigo nessa noite um tema, creio que você breve. Uma igreja relevante, cujas lições quero compartilhar contigo em alguns momentos muito especiais. Versículo 19, olha comigo, verso 19, 11, verso 19, diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Filícia, Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram também a falar aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus Cristo. Quando falamos de uma igreja relevante, para a igreja, ou melhor, para a cidade de Antioquia, e especificamente hoje para a cidade de Marília, para o bairro Nova Marília, ou para o bairro onde nós estamos inseridos, Jardim Bancário e os seus arredores, me faz pensar, primeiro, de que uma igreja relevante é uma igreja que diante das lutas não lamenta, mas pratica o Evangelho. É uma igreja que não lamenta, que não chora, que não para, que não se perde, mas é uma igreja que pratica o Evangelho. Quantas vezes, diante das lutas, nós deixamos de glorificar? Quantas vezes, diante das lutas, nós, em vez de assumirmos a responsabilidade e a culpa, nós culpamos outros? Quantas vezes, quando estamos em crise, ou em crise no relacionamento, nós culpamos outras pessoas? Eu gosto de olhar para esses versos, porque me mostra uma igreja que, mesmo diante da perseguição, eles saíram da sua cidade, saíram de Jerusalém, e eles foram caminhando e foram pregando, foram falando, foram anunciando. Eles não pararam, Tiago, eles não pararam e ficaram lamentando, não pararam e se esconderam, mas eles saíram e foram se expondo e falando de Cristo, falando do amor de Cristo e testemunhando os feitos de Deus, e Deus foi agindo. De alguém preocupado comigo, falou assim: pastor, pelo amor de Deus, o senhor anda ali perto da igreja, o senhor usa máscara, pastor? Deixa eu te falar uma coisa, estou eu sozinho na estrada, andando sem ninguém, eu preciso estar com a máscara, sozinho. Eu sempre tenho gente perto, eu uso a máscara, mas longe eu estou sozinho. Já estamos acostumando tanto com a máscara, que a pessoa está sozinha dentro do carro, ela está de máscara. Já reparou? Para complicar, está de máscara no celular ainda. Ela está preocupada com o vírus, mas não está preocupada com o acidente. Não é assim? É legal quando as pessoas passam a observar o pastor, a igreja, os irmãos, e se preocupar com a igreja. Se preocupar com a gente. É gostoso.
Mas o mais gostoso é olhar para essa igreja e ver que é uma igreja, mesmo diante da perseguição, os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas o povo foi disperso, o povo saiu, o povo foi caminhando, o povo saiu de cidade em cidade e chegaram até Antioquia, naquela região, e ali foram pregando, e eles começaram a pregar para judeus. Eles só pregavam para judeus. E a ordem era para pregar tão somente para judeus, não para pessoas de outras línguas, outras raças, mas pregasse o evangelho tão somente para judeus. Por isso que o texto diz para a gente que alguns, versículo 19, depois da perseguição, alguns anunciaram a mensagem. Eles anunciavam apenas judeus. Verso 20, alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos. Olha, querido, o que aconteceu comigo foi tão gostoso, tão maravilhoso, tão impactante, que eu não consigo, eu preciso falar disso para todo mundo, independente da cor, do credo, da raça, eu preciso falar, e isso que aconteceu com eles. Eles falavam. Carlão, quando eu me converti, eu já frequentava a igreja há um bom tempo. Frequentava, ia na igreja, já era batizado, tomava Santa Ceia, mas eu ainda não era crente. Acho que você já ouviu essa história, alguns que já ouviram. E eu então, no retiro de carnaval, uma angústia tão grande. Saí do meio dos jovens e fui até o meio do cafezal, em Minas Gerais, Bandeira do Sul, Minas Gerais. E ali ajoelhei no chão, todo molhado, e a garoa caindo, e eu orando, e falei: Senhor, é hoje, o Senhor esquece de mim. Na minha cabeça, e no meu jeito de abrir o coração sincero diante do Senhor. Naquele momento, um pé de café, ele balançou inteirinho. Um pé de café balançou. Um pé. Eu estava ajoelhado assim, ó, ajoelhado. Aquele solo molhado, encharcado, a garoa caindo. Uma árvore, não esqueço até hoje. Uma árvore grande assim. E eu no meio de um carreador de café. E um pé balançou. Aquilo foi tão impactante. Eu falei: Deus está aqui. E eu pude então ouvir. Eu não ouvi assim, Hélio. Nada disso, eu ouvi, sabe? Ouvi, aquele ouvir, mas não com som produzido. Eu ouvi Deus falando aqui comigo que eu era especial. E que Ele tinha algo especial para a minha vida. E eu saí dali. Eu saí dali de uma forma que você não faz ideia. Então, quando eu olho para esse povo, diante da perseguição, eles saem falando. Eles não param, eles saem falando. Aquilo foi tão bom, tão impactante, tão marcante na vida deles, que eles saem e vão compartilhar, e vão testemunhar, e vão falando. Imagina esse povo com alegria muito grande no coração, falando do que Jesus havia feito na vida deles. Quando eu olho para esse texto, me vem a minha real conversão aos pés do Senhor, e daquele dia em diante, eu nunca mais deixei de falar das grandezas de Deus. Eu lembro que saímos de Bandeira do Sul, 1 ou 2 dias depois, chegamos em Marília. Eu era membro do primeiro IPI, na 4 de abril. Morava aqui, no segundo grupo. Cheguei, peguei o ônibus, cheguei na minha casa, já no comecinho da noite, catei a minha moto e vim correndo aqui no Marajó. Marajó só existia algumas casas. Já tinham arrancado todo o café do Marajó, só existia algumas casas. Ainda não existia o Santa Paula, isso, né? Para baixo. Era fazenda ainda, a represa. Desci, e uma dessas casas, morava ali um amigo, meu melhor amigo, que era amigo de beira de mesa, amigo de bebida. Eu fui lá falar para ele. Ele perguntou: o que você bebeu?
Falei, foi o vinho da ceia. Que é isso? Que negócio que é esse? Falei, rapaz, eu tive encontro com Deus. Nossa ceia é suco de uva, tá? Não é vinho, não. Tive encontro com Deus e compartilhei com Ele. Compartilhei com Ele. Ele até chegou aí na igreja algumas vezes. E eu fui compartilhando com meus amigos, falando aquilo que Deus havia feito na minha vida. Então, quando eu olho para esse texto, me vem na mente uma igreja relevante, porque ela testemunhou dos feitos de Cristo. Ela saiu falando, ela não ficou se lamentando diante das lutas, ela não ficou chorando, acuada. Pelo contrário, ela saiu, ela foi dispersa. As pessoas tiveram que fugir e ir para outra cidade. E eles foram, mas foram falando das grandezas de Deus. E eu e você temos o privilégio de ficar dentro da nossa casa, estar inserido numa empresa, de estudar na faculdade, numa escola, e inúmeras vezes temos o privilégio de falar de Deus e não falamos. Será que Deus tem sido relevante em nossas vidas, para que nós não falemos dos seus feitos? Será que Jesus não tem feito nada nas nossas vidas para que nós não testemunhemos e não compartilhemos dos seus feitos? Essa foi uma semana especial. Essa semana aconteceu tanta coisa na minha casa. Mas eu não vou falar dela não, tá? Deus de uma forma muito especial tem agido na minha casa. E não tem como não compartilhar. A gente compartilha um com o outro, testemunha uns com os outros. Sou privilegiado. Tenho um filho, baterista. O outro filho toca baixo. A esposa canta no louvor. Sou privilegiado. Porque a minha família está envolvida na obra. E eu não me sinto só na caminhada cristã. Estou junto. Tem gente comigo. E quando eu olho para esse texto, eu vejo crentes que não se calaram. Pessoas que diante das crises, das perseguições, dispersos de um lugar para o outro, sendo perseguido, inclusive por Saulo, o apóstolo Paulo, perseguindo o povo, eles vão de um lugar para o outro, falando dos feitos de Deus. Quando eu olho para esse texto, me vem isso na mente. Onde os membros, segunda lição para mim e para você, onde os membros representam e expressam Cristo Jesus. Onde eles expressam Cristo Jesus. Eles estão ali diante da capital da Síria, falando das grandezas de Deus. E as pessoas se achegam. Diz o texto que nós lemos, verso 25, verso 26. E quando encontrou o apóstolo Paulo, levou para Antioquia. Isso foi Barnabé. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja, ensinando a muitos em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Por que foram chamados cristãos? Porque eles se pareciam com Jesus. Eles pareciam Jesus. Será que nós temos refletido Jesus através das nossas vidas, dos nossos atos, das nossas ações? Será que quando nós somos injustiçados, nós brigamos, xingamos, maltratamos? Será que quando nós somos injustiçados, nós partimos para a ignorância? Jesus não faz isso. Jesus dizia ao Pai: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Esses discípulos estavam sendo perseguidos. E diz o texto que eles se pareciam com Jesus, de tal maneira que foram chamados de cristãos.
miniaturas de Cristo. Quanto mais perseguia esse povo, eles se multiplicavam. Quanto mais perseguia, mais aparecia, igual mexer em vespeiro, caixa de abelha. Já mexeu? Quanto mais era perseguido o povo, mais eles se multiplicavam. Porque eles tinham prazer de falar, ou em falar, das grandezas de Jesus, em compartilhar o que Jesus fez, em compartilhar como Ele apareceu no caminho de Emaús para os 2 discípulos, em compartilhar que as mulheres foram até o seu túmulo de manhã, ou foram até o túmulo de Jesus e não o encontrou, de compartilhar que Jesus havia encontrado com eles e aparecido para os discípulos em várias ocasiões, de compartilhar que Jesus foi assunto aos céus, e esse Jesus que foi assunto aos céus disse que um dia voltaria. E eles saíram compartilhando, dizendo o seguinte: olha, Jesus que fez tudo isso vai voltar, e se você quer encontrar com Ele, é agora. Entrega a vida para Ele, se declara que você é cristão. E as pessoas foram se convertendo. Nós temos vergonha às vezes de compartilhar o amor de Deus com as pessoas. Tem tanta religião sem fundamento, sem base nenhuma, que sai de casa em casa pregando o evangelho deles. E a gente escuta, né? E a gente tem vergonha de falar do amor de Deus. Terceira e última lição para mim e para você. Capítulo 13. Olha, por gentileza. Capítulo 13. Verso 1 ao 3 diz assim: da igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que fora criado de Herodes, tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, enquanto oravam, adoravam, jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Quando falamos de uma igreja relevante para o reino de Deus, é uma igreja que sabe priorizar e ouvir a voz de Deus. Uma pessoa, um cristão relevante para o reino de Deus é alguém que sabe ouvir e priorizar a obra de Deus. Paulo e Barnabé, ou Saulo e Barnabé, estavam ensinando. Paulo e Barnabé ensinando o povo daquela igreja. 1 ano ensinando. E já havia mestres, doutores, pessoas capacitadas, muita gente. E Paulo e Barnabé com certeza eram um dos grandes líderes daquela igreja. E um dia o povo orando, falando com Deus, louvando o Senhor, adorando o Senhor, o Espírito Santo se manifesta naquele lugar. Não desce, se manifestou. O Espírito Santo se manifesta naquele lugar. Por que ele não desce? Porque ele desceu em Pentecoste e está no nosso meio. E aqui, acolá, ele se manifesta. O Espírito Santo se manifestou naquela reunião, naquele culto, e disse: olha, queridos, eu quero que vocês separem Barnabé e Saulo, porque esses vão fazer a obra missionária. Ah, Senhor, leva outro. Deixa o Saulo e o Barnabé, os dois são bons. São eles que têm ensinado, que estão ensinando a igreja. Não. A igreja orou e jejuou. Escuta uma frase do Hernandes Dias Lopes: quem tem pressa, jejua. Quem tem pressa, jejua. Não tem pressa, continue orando. Mas quem tem pressa, ora e jejua. Daniel orou e jejuou quantos dias? 15. E o anjo trouxe sua resposta. Imagina uma igreja apaixonada pelo Senhor, o que ela faz?
Ela escuta a voz do Senhor e prioriza o pregar o Evangelho, falar do amor de Deus. Ela não questiona. Uma igreja, uma pessoa que é relevante para o reino de Deus, ela é dirigida pelo Espírito Santo. Consegue entender? É o Espírito Santo que intercede por nós. Diz Romanos que nem orar como convém nós não sabemos. É o Espírito Santo que intercede. É o Espírito Santo que olha para o nosso coração, vai no mais profundo do nosso ser, que fala com cada um de nós. Uma pessoa relevante, uma igreja relevante para o reino de Deus, é uma igreja que sabe ouvir a voz e priorizar a voz do Espírito Santo. Se Ele mandar ir, vai. Se Ele mandar pular, pula. Se Ele mandar você não ir, não vá. Nós somos dirigidos por nossos impulsos e nossas paixões carnais. Somos dirigidos por aquilo que motiva o nosso momento, e bem o momento. Mas o Espírito Santo dirige aqueles a quem confia nas mãos de Deus a sua vida. O Espírito Santo conduz, fala, ministra, revela, nos encoraja. Quando o povo aqui orava e jejuava, adorava o Senhor, o Espírito Santo disse que queria Paulo e Barnabé. E os irmãos jejuaram e oraram, impuseram as mãos e abençoaram. Paulo e Barnabé saíram pelo mundo afora fazendo a obra, e o Evangelho foi levado a muitas cidades, e muitos se converteram ao Senhor. Paulo, quando estava preso, evangelizava. Paulo e Silas, Atos 16, quando estão presos, cantam e oram. E sabe o que acontece quando você canta e ora diante das lutas? Terremoto acontece. A manifestação de Deus é impactante. E Deus age. Pedro, quando estava na prisão, a igreja orava, intercedia. O anjo foi lá e tirou Pedro da prisão e levou aonde a igreja estava. E o povo estava reunido, orando. Quando você ora, as portas do céu se abrem e Deus se manifesta. Quando você ora, quando você crê, quando você busca, quando você chora de forma simples aos pés do Senhor, quando você chora aos pés do Senhor, Ele age. As portas se abrem e Deus se manifesta. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos, ó Senhor, pelas inúmeras vezes que em vez de orar e chorar aos teus pés, nós murmuramos e reclamamos. Perdoa-nos, ó Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor. Mas a partir de hoje, Deus, diante desta mensagem, que nós venhamos orar e jejuar, celebrar, se alegrar, glorificar o Teu santo nome, para que a manifestação, a teofania, manifestação do Senhor aconteça em nosso meio e em nossas vidas. Que esta igreja, Deus, continue sendo relevante para os nossos vizinhos, para esta cidade, em nome de Jesus.
que pessoas se convertam ao Senhor, que famílias sejam transformadas, que lares sejam impactados, que relacionamentos sejam restaurados para louvor da tua glória, e que em cada crente, que em cada membro dessa igreja, em cada pessoa que entrar nesta casa de oração, ele venha sentir a tua presença, e quando sair daqui, Pai, que ele saia cheio do teu Espírito para testemunhar dos feitos do Senhor, assim como os discípulos fizeram na cidade de Antioquia, e que o Senhor se manifeste nos seus lares, nos seus trabalhos, e por onde eles passarem, que eles sejam vistos como cristãos, cheios da unção e da graça do teu Espírito. Oramos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Eu queria cumprimentar aqui, mas eu vou ficar ali pertinho para cumprimentar vocês, tá bom? Deus abençoe em nome de Cristo Jesus. Obrigado. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra te dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não existe, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra